Olá, como você está? Caminhando com Jesus, fortalecendo a sua fé em Deus? Minha pergunta de hoje é: a quem você adora? Nós fomos criados por Deus para a sua glória e nossa vida deve ser uma expressão contínua de adoração a Deus. Afinal, tudo o que Deus criou, incluindo nós mesmos, é digno de reconhecer a grandeza de Deus. É digno de reconhecer o seu amor, o seu poder criativo. Mas o homem tem uma inclinação muito forte no seu coração de adorar aquilo que ele vê. E muitas vezes, por não crescermos na fé e no Espírito de Deus, e não termos uma percepção da presença e da grandeza de Deus em nossas vidas, nós não conseguimos adorar a Deus porque não o vimos com os nossos olhos naturais. Deus só pode ser visto com os olhos do nosso coração, os olhos espirituais, que é os olhos do nosso coração. É o que alimenta e fortalece a nossa fé. Então eu queria, nessa pergunta de hoje, o que você adora, né? Levar você a refletir. Será que eu e você estamos adorando a Deus? Como adoramos a Deus, né? No livro de Apocalipse tem uma passagem, um episódio em que o apóstolo João estava arrebatado em espírito e ele viu e ouviu muitas coisas de Deus que escreveu nesse livro chamado Apocalipse, que é o livro da revelação, quer dizer, revelação. No capítulo 19, versículos 9 e 10, diz assim: Então o anjo me disse, narrando o apóstolo João. Então o anjo me disse, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me diante de seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse, não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus. Por isso a minha pergunta, a quem você adora? Porque o apóstolo João era um homem que caminhava com Deus, que tinha uma experiência tão grande em Jesus. Mas em um momento de, talvez, impensado espiritualmente, ele se inclina para adorar aquele anjo. E o anjo o corrige. O anjo não quis receber aquela adoração porque não pertencia a ele, mas pertencia a Deus. Então isso faz nós refletirmos. Se João, que era um homem maduro na fé, pôde tão facilmente cometer aquele erro, ainda bem que o anjo o alertou e o corrigiu, será que o nosso coração não necessita ser corrigido em Deus para que muitas vezes nós deixemos de expressar nossa adoração devida diariamente a Deus, enquanto trabalhamos, enquanto vivemos, enquanto observamos a natureza, enquanto passamos por provações e dificuldades, devemos adorar a Deus em meio às provações, adorar pelo que Deus é, pelas suas promessas, pelo seu caráter. Deus é fiel, Deus não muda quando as coisas mudam. Quando muda o seu humor, Deus não muda, Ele continua o mesmo, Ele é digno de ser adorado. Paulo e Silas, em Atos dos Apóstolos, estavam na prisão, haviam sido surrados, estavam machucados, feridos, humilhados, mas mesmo assim, à meia-noite eles adoravam a Deus e cantavam louvores e oravam. E a presença de Deus veio, um grande terremoto, e os libertou. Então, há duas formas que eu queria aqui ainda falar, que leva muitas vezes nós ter dificuldade de expressar nossa adoração genuína, espontânea e fervorosa do nosso coração a Deus, né? E às vezes nos inclinamos a quem nós vimos, né? Admiração e reverência é uma das formas, e a outra é a preocupação e a sujeição. Então, muitas vezes nós temos admiração demais às pessoas e reverenciamos elas, né? E quando isso compromete a nossa admiração e a nossa reverência a Deus, isso leva a nós, como João, a dar a adoração que devemos a Deus às pessoas. Admiramos cantores, pregadores,
Admiramos às vezes igrejas, programas de igrejas, admiramos tantas coisas, admiramos os pais, né? Mas isso não pode nos inclinar a ter uma reverência e uma admiração maior às pessoas do que devemos admirar e adorar o nosso Deus. E isso é uma prática diária. E quando também nos preocupamos e nos sujeitamos demais às pessoas, às coisas, às situações, do que nós nos ocuparmos com Deus, com a sua presença e nos sujeitarmos a Ele, a sua palavra, também nós nos inclinamos a um princípio de idolatria, que é muitas vezes tirar o lugar de Deus das nossas vidas para deixar as pessoas, os problemas e as coisas ocuparem esse lugar, né? A conclusão disso tudo é que Deus nos criou para sermos adoradores e adorarmos a Ele em espírito e em verdade. Tudo que Deus criou, na verdade, existe uma formosura, uma beleza. E como João viu essa beleza, essa formosura no anjo, ele foi em algum momento como que atraído a adorar. Mas ele deveria adorar a Deus. Então há canções lindas, há textos bíblicos tão lindos, há tantas coisas na natureza e no mundo que têm a formosura de Deus. Mas tudo isso deve nos levar a motivarmos cada vez mais o nosso coração a adorar aquele que é digno de toda adoração. Então, uma promoção de emprego, ou às vezes até um momento em que nós estamos vivendo, em que alguns podem ter perdido o seu trabalho, mas não deixe isso impedir você de adorar aquele que é digno de adoração, que é fiel e que vai continuar cuidando de você e abençoando a sua vida.